tarde, eu sou a Lúcia Noronha, sócia do Crivella Advogados, e hoje estou recebendo, junto com a Sara Quental, minha colega de escritório, os dirigentes Ernesto Izumi e Adriana Ferreira, que são bancários do sindicato aqui de São Paulo. Boa tarde para os meus convidados, para a Sara e também para quem está nos ouvindo agora. Eu gostaria que a Sara também fizesse a sua saudação, Sara, para depois eu passar para o Ernesto e para a Adriana fazerem também. Olá, doutora Lúcia, agradeço o convite para participar do jurídico. Olá, Ernesto, Adriana, muito bom discutir assuntos do mais absoluto interesse dos bancários e acredito que tem uma ótima discussão. Ernesto, beleza? Saudação inicial. Boa tarde, Lúcia. Boa tarde, Sara. Boa tarde, Adriana. É um prazer estar aqui com vocês novamente para falar sobre temas que são muito importantes para os trabalhadores e para os bancários especificamente, né? Bancários e bancárias. Tenho certeza que teremos uma boa discussão aqui. Obrigada, Ernesto. Boa tarde também, Adriana. Por gentileza, faça a sua saudação. Doutora Lúcia, doutora Renata, boa tarde, Ernesto, tudo bem? Agradecer aí o convite do Escritório Crivella, em nome da doutora Lúcia, da doutora Sara. São temas muito relevantes, com bastante dúvida dos bancários. Acho que vamos fazer uma boa conversa, tá? Boa tarde a todos. Obrigada, Adriana. Vou passar então para a Sara, para que ela faça a introdução do primeiro tema que a gente vai discutir, que envolve a alteração feita pela Emenda Constitucional número 103 de 2019. Por gentileza, Sara, a palavra é sua. Obrigada, doutora. Então, hoje nós vamos abordar o tema que foi discutido após a aprovação da reforma da Previdência, com a publicação da Emenda Constitucional 103, em 13/11 de 2019, no qual esta emenda, ela incluiu o parágrafo 14 no artigo 37 da Constituição Federal. E nesse parágrafo, a novidade inserida foi que os trabalhadores que trabalham em emprego ou função pública, que utilizem esse tempo de trabalho para fins de soma do tempo de contribuição para requerer a aposentadoria, teriam o seu vínculo empregatício extinto para aposentadoria concedidas após 13/11 de 2019. Então, diante desta normativa, o Banco do Brasil publicou uma instrução normativa, a Instrução 380, que regulamentava as formas de demissão obrigatória, para no caso das pessoas que se aposentassem após 13/11 de 2019, e também a possibilidade de demissão voluntária para aquelas pessoas que ainda não tinham se aposentado, seja porque não fizeram o requerimento, ou também porque fizeram esse requerimento, mas ainda estavam no aguardo da análise do INSS. As pessoas que não tinham o tempo de contribuição suficiente para requerer a aposentadoria também estavam inseridos nessa análise voluntária, porque poderiam se desligar e depois solicitar o requerimento do benefício. Nessa instrução normativa foram abordadas algumas regras específicas, seja para a demissão obrigatória, como também para a demissão voluntária. E o ponto mais polêmico foi em relação ao comunicado que deve ser feito ao banco após a concessão da aposentadoria, sendo esta concedida após 13/11 de 2019. E a instrução diz que o bancário ele deve comunicar de imediato ou, no mínimo, após a concessão e implantação do benefício, antes do recebimento do primeiro valor da aposentadoria ou antes do saque do FGTS. E se esse pedido não for feito, o bancário poderia ser incluído numa avaliação, num processo disciplinar, combinando aí sob uma pena de sanção. A instrução normativa traz aos outros requerimentos, as outras solicitações, e ela também aborda os riscos. Quais possibilidades eu posso requerer, mas também quais riscos eu vou sofrer. E também alguns alertas referentes a cálculos, a valores que você pode ter adiantado e depois esse valor deve ser descontado. Então, são algumas regras específicas que nós vamos abordar aí no decorrer da nossa conversa.
mas no geral, a parte mais polêmica é a possibilidade de extinção do vínculo empregatício quando eu utilizo o tempo de contribuição laborado com encargo ou em função pública. Muito obrigada, Sara, por essa explicação inicial. Eu vou passar primeiro, então, a palavra para a Adriana, porque, como já foi dito, esse é um tema que traz sempre muita inquietação para os bancários. Então, a Adriana tem algumas dúvidas, alguns questionamentos que foram feitos e que, então, ela vai apresentar para que você possa resolver e responder. Tá, obrigada. Adriana, a palavra é sua, por gentileza. Obrigada, doutora Lúcia. Doutora Sara, a gente tem recebido bastante questionamentos, muitas dúvidas, né? Até porque é um tema novo. A reforma da Previdência, a gente já sabia que ela trazia muitos prejuízos para os trabalhadores, alguns muito elencados na proposta, e esse parece que passou um pouco despercebido. E depois, quando foi realmente implantado, gerou muita, como disse a doutora Lúcia, muita inquietude mesmo, muita preocupação, tá? Dentro dessas dúvidas, tem assim, por exemplo, se a pessoa já havia feito o pedido de aposentadoria e ela reunia os requisitos necessários para a aposentadoria antes do dia 13/11 de 2019, mas não havia sido deferida ainda a aposentadoria e saiu depois. Essa era uma questão. E outra questão eu reunia as condições necessárias para eu me aposentar até 13/11 de 2019, mas eu não dei entrada. Eu fiz isso depois. Então, eu queria que a senhora comentasse esses dois casos, por favor. Depois tem mais um. É uma ótima pergunta, Adriana. Na verdade, é uma interpretação da própria norma. Nos casos que as pessoas fizeram o requerimento antes de 13/11 de 2019, a norma diz que extingue o vínculo para os benefícios que foram concedidos antes de 13/11 de 2019. Ela não diz benefícios implantados. E para fins de INSS, a data legal de onde decorrem todos os direitos do segurado é a data da entrada do requerimento, chamada de DER. Então, se o bancário ele fez a solicitação da sua aposentadoria antes de 13/11 de 2019, mesmo que esse benefício seja analisado posteriormente, e aconteceu em muitos casos, em razão do INSS ter postergado muito a análise das aposentadorias, porque o sistema não estava pronto para fazer essas análises de acordo com as novas regras trazidas pela reforma, esse benefício ele vai ter uma data de análise, que nós chamamos de data de despacho do benefício. Essa data vai ser posterior a 13/11, mas a data inicial é o anterior. E uma vez que a data inicial de requerimento é anterior a 13/11 de 2019, a data de início desse benefício vai ser considerada antes de 13/11 de 2019. Logo, eu tenho uma aposentadoria concedida para fins legais antes da aprovação da reforma. Só que nesse ponto é importante salientar que nós tivemos alterações recentes a respeito de data de início do benefício. Porque se você faz o requerimento da sua aposentadoria e por algum motivo você não juntou algum documento que era essencial para comprovar o seu direito, ou a documentação juntada não permitiu uma análise completa do INSS e for solicitada a juntada de novos documentos, a data de início do seu benefício ela pode ser alterada para a data da juntada deste documento. Isso é uma alteração que veio agora em 2020 com o decreto 10.410. Então, é muito importante que antes de fazer o requerimento da aposentadoria, o segurado, o bancário, esteja totalmente ciente, tenha feito uma análise prévia, não só do tempo de contribuição, mas sua análise probatória. Porque se esses documentos não forem suficientes, eu posso ter um prejuízo justamente nessa questão da data do início do benefício. E para as pessoas que requereram a aposentadoria antes de 13/11 de 2019, a própria reforma trouxe o respeito ao direito adquirido. Então, essas pessoas não precisarão pedir demissão, elas não estão inseridas nessa regra da instrução normativa.
Já para os bancários que fizeram a solicitação após 13/11/2019, não há como fugir da regra principal, porque a data de entrada do requerimento, como eu disse, que é o marco legal, vai ser posterior à aprovação da reforma. E aí, neste caso, ele estará inserido na demissão, no pedido de demissão obrigatória. Lembrando que este não seria o melhor cenário. É importante que a pessoa faça o requerimento da sua aposentadoria, tendo certeza que ela possui todos os requisitos já implementados para reduzir no máximo os indeferimentos dos benefícios. Obrigada, doutora Sara. Vou novamente passar então a palavra para a Adriana, para que ela repasse outro questionamento feito pelos bancários. Obrigada, doutora. Então, é importante a gente frisar bem, né, para os bancários terem muito cuidado na hora de fazer o requerimento, principalmente agora que a gente já passou dessa data, né. Só mais uma questão técnica mesmo, mas assim, corriqueira também. Por exemplo, eu fiz o pedido, hipotético, né, pedido depois de 13/9, não me atentei às novas regras, eu posso desistir desse pedido? É possível fazer essa desistência dessa aposentadoria? É possível. O INSS prevê a possibilidade de desistência ou cancelamento da aposentadoria, agora chamada de aposentadoria programada, que compreende tanto a aposentadoria por idade como a aposentadoria por tempo de contribuição, desde que não haja o recebimento do primeiro benefício ou o saque do FGTS. Então, essa solicitação, o benefício foi implantado, recebi a carta de concessão, não concordei com os valores ou avaliei melhor, vou ter algum tipo de prejuízo, principalmente com essas questões da demissão, eu desejo fazer a desistência do meu benefício. É possível fazer, agora essa possibilidade ainda pode ser requerida no meu INSS, não precisa ser feita somente nas agências. No requerimento, o INSS exige que seja juntada uma cópia da declaração de que não houve o saque do FGTS e uma declaração com a informação do desejo de desistir desse benefício. E aí, neste caso, não há nenhum problema, os valores depositados serão bloqueados e o benefício em seguida será cancelado. Muito bem, obrigada, doutora Sara. Acho que a Adriana disse que esse era o último questionamento. É isso, Adriana? Então eu vou passar para o Ernesto para verificar se ele quer fazer alguma complementação, se tem alguma também questão. E aí, se houver algum outro questionamento, eu repasso de novo para a Adriana. Tá certo? Obrigada, doutora. Obrigada. Imagina. Ernesto, por gentileza, a palavra está com você. Uma coisa que me chama a atenção é que esta mudança de orientação, no sentido da pessoa que pediu antes da reforma a aposentadoria e por algum motivo não foi concedido ainda e que fica faltando algum documento ou alguma outra situação, e o INSS considera não mais a data do pedido, mas a data da entrega de novas informações ou mesmo de questionamento de prazos, isso, pelo que eu entendi, é mais recente, né? Juridicamente, é possível questionar isso porque, a rigor, tem pessoas que entraram antes da reforma com pedido e por algum motivo houve atraso, né? Aliás, o INSS depois, há não muito tempo, né, me parece que os atendimentos têm sido muito atrasados, né? Tudo bem, teve a pandemia, mas antes da pandemia já vinha com atraso nos atendimentos a pedidos de aposentadoria, como se houvesse uma intenção de dificultar a vida da população em geral. Então, eu fico imaginando, nós, tudo bem, já estamos em setembro, em tese, quem pediu antes de dezembro a aposentadoria já deveria ter saído. Agora, se não saiu, e eventualmente faltar algum documento, e eles vão reconhecer a aposentadoria somente a partir de agora, dentro do Banco do Brasil, a rigor, ele estaria se aposentando depois da reforma. Então, vai surgir um receio desse funcionário de ser demitido, né, ser forçado a pedir a demissão, ou responder processo administrativo. E aí, sobra o quê? Sobra o campo jurídico, e tem possibilidade de discussão isso juridicamente?
Essa é uma primeira pergunta. A outra eu faço depois, que essa já é bem longa, né? Pode sim ser discutido judicialmente, Ernesto, até porque o INSS ele tem como prazo legal analisar os benefícios no prazo de 30 dias, podendo esse prazo ser prorrogado por mais 30 dias. Então, esse seria o prazo legal para a autarquia fazer as análises. Passado desse período, já é caracterizada uma desídia do Instituto, tanto que orientamos os bancários, em casos de demoras excessivas do INSS, há medidas judiciais, como o mandado de segurança, para acelerar essa análise por parte do INSS. Então, caso esse benefício preencha todos os requisitos, e por algum motivo o INSS também pode alegar a juntada de um documento que não seja necessário. Muitas vezes eles questionam períodos que não constam no CNIS, ou algum período consta a data de admissão, não consta a data de demissão, e por isso eles não fecham a contagem. Tudo isso pode ser discutido judicialmente, tanto para fins de concessão da aposentadoria, que já foi postergada, como também, caso essa pessoa seja prejudicada em outras questões, como no do Brasil, a necessidade da demissão, isso também pode ensejar posteriormente um pedido de dano moral previdenciário, porque a pessoa teve outros desdobramentos financeiros em razão da demora excessiva do INSS na análise da sua aposentadoria, e ainda mais, fora a demora, uma análise equivocada. Obrigada, doutora Sara. Vou devolver para o Ernesto a palavra, porque ele tem mais uma pergunta para fazer. Essa pergunta que eu fiz anterior tem um caso prático que chegou para mim hoje, uma colega que ela teve um AVC, né, ficou praticamente está inválida, entrou com pedido e até agora nada do INSS ia responder, né, inclusive vou precisar da assessoria de vocês para atendê-la, né. Outro caso também é de ordem prática. Eu tenho um colega do banco que entrou em contato conosco pelo telefone e ele pediu aposentadoria depois da data da entrada da reforma. O gerente, né, entrou em contato com ele, e o gerente foi até suave, né, falou, olha, fiquei sabendo que você tem a instrução normativa do banco, então a gente veio te avisar que você tem que se desligar do banco, né. Mas falou isso assim verbalmente, não formalizou ainda, né, embora já esteja no documento, né, e não dá para a pessoa falar que não conhecia o documento, né, me parece que a legislação brasileira é muito assim, e ele entrou em contato para pedir orientação. Eu falei para ele que, bom, uma alternativa, e ele já usou o dinheiro, ele gastou o dinheiro lá do INSS, então ele praticamente aceitou tacitamente a aposentadoria, no meu entendimento, né? E aí agora ele obviamente, ele gostaria que o banco demitisse, mas o banco não pretende demitir. Então esse primeiro contato do banco, eu imagino que foi para convencê-lo a pedir a demissão. Ele não pedindo, eu imagino que o banco vai fazer uma ata de reunião e talvez cobre ele um posicionamento mais firme, se vai ou não vai pedir demissão, e caso ele não peça, o banco vai fazer um processo administrativo com uma avaliação, talvez por descumprimento de sua normativa, e aí um comitê administrativo do banco vai decidir o que fazer com ele, muito provavelmente ou demitindo. Se for uma demissão, que nós chamamos no banco no interesse do serviço, tudo bem, está ótimo, ele vai receber até a multa do FGTS. Se for uma multa por justa causa, ele não recebe a multa, né? E os outros direitos todos, né? Saque do FGTS, na CACIA que ele vai ter problemas, porque vai fazer uma diferença na contribuição que ele terá que fazer para manter o plano de saúde, que ele vai ter que honrar a parte patronal, né? Mas tem na homologação, essas diferenças acho que são importantes. E se existe alguma alternativa, no caso dele querer levar a situação para a judicialização, se o banco demiti-los, né, como é que vai ser, né? Acho que talvez isso seria até uma pergunta relacionada com o nosso próximo tema, né? Daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso. Mas na homologação, se ele sai por justa causa, ele sai com a FGTS, que outros direitos ele perde nessa rescisão? Então, na verdade, a dispensa por justa causa, ele vai perder o direito ao aviso prévio, né? Não vai ter direito ao aviso prévio, não vai poder receber a multa dos 40%. Como ele se aposentou, Ernesto, ele deve ter levantado o fundo de garantia por causa da aposentadoria. Então, e aí ele vai fazer o levantamento
do fundo. Né? Mas, assim, as férias vencidas ele vai receber, e aí, na verdade, eu acho que a grande perda efetiva nessa situação vai ser em relação à multa dos 40%. Mas eu nem falei, né, doutora Sara, que eu ia responder, mas como era uma questão mais trabalhista, eu já me adiantei, né? Não, sem contar, Ernesto, mas esse tem que alertar problema que da também CACI. tem uma perda grande, além do FGTS, a CACI. CACI, não é? Mas é isso. Eu sei que esse é um tema, né, como falei no início, que causa bastante angústia para os trabalhadores, que tem muitas dúvidas. Obviamente não é possível que a gente responda todos os questionamentos ou todas as possibilidades de dúvidas aqui nesse momento, que em vista do tempo, mas se houver alguma outra dúvida, podem mandar e-mail ou por meio dos dirigentes ou mesmo pelos nossos e-mails. Eu, ao final, informo tanto o meu e-mail quanto da doutora Sara, para que as pessoas possam formular os questionamentos e esclarecer as dúvidas que ainda persistem sobre esse tema. Né? Queria, de qualquer forma, agradecer bastante a doutora Sara, foi uma exposição bastante clara, bem como a Adriana e ao Ernesto, que trouxeram as dúvidas que os bancários já manifestaram em relação a esse tema. E agora eu vou falar um pouco de um outro tema que também tem relação, e eu acho que é bastante importante para os bancários, que é um processo que está hoje em julgamento no STF, se refere a uma ação movida por 5 bancários do Banco do Brasil, que foram demitidos em 97, eles foram considerados excedentes, depois de um PDV enorme que o banco promoveu em 95, e aí em 97 houve uma norma interna mencionando a possibilidade de alguns trabalhadores serem considerados excedentes. Esses trabalhadores, em princípio, deveriam ser transferidos para outras localidades, mas esses 5 autores bancários que ajuizaram a ação, eles não tiveram essa oportunidade de transferência. Eles foram demitidos por necessidade de serviço. O banco comunicou dessa forma: por necessidade de serviço, os contratos de trabalho estão sendo rescindidos. Eles ajuizaram a ação, e aí a ação, num primeiro momento, foi julgada procedente. O juiz de primeiro grau entendeu que o banco ia ter feito a demissão, tal como fez, e determinou, inclusive, a reintegração desses trabalhadores. E o Banco do Brasil não se conformou com a decisão, ele entrou com recurso, e no TRT a decisão foi reformada, e aí depois os trabalhadores então recorreram, né, porque então perderam a ação no TRT, aí eles recorreram para o TST, e entraram com todos os recursos possíveis, embargos, recurso de embargos, o recurso extraordinário, que não foi, o seu segmento não foi permitido, entraram com agravo de instrumento, e finalmente eles conseguiram fazer com que esse recurso fosse para o STF. Chegando no STF, o ministro Teori, que ainda estava vivo, né, foi designado relator, e ele entendeu que o Banco do Brasil não poderia ter feito a demissão tal como ele fez, que ele deveria, sim, ter motivado, e por descumprimento dessa regra, ele reformou a decisão do TST para restabelecer a sentença de primeiro grau, dizendo que eles tinham direito à reintegração. E aí, nesse período, um pouco depois, o ministro Teori veio a falecer, o Banco do Brasil apresentou recurso, esse novo recurso foi para o ministro Alexandre de Moraes, e o ministro de Moraes entendeu que o banco tinha razão e que
o Banco do Brasil, por ser uma empresa de economia mista, mas que tem atividade econômica, não está atrelado a essa necessidade prevista na Constituição de fazer a motivação dos seus atos, nem de proceder a um procedimento administrativo para fazer a demissão dos seus trabalhadores. Os bancários, então, não se conformando, entraram com um outro recurso. Nesse recurso foi reconhecida a repercussão geral, né, o que significa que a decisão deste recurso vai impactar outros contratos de trabalho, outras relações de trabalho, e estamos nesse momento, aguardando então o julgamento do agravo, mas por enquanto a decisão está sendo desfavorável para os trabalhadores. Em vista da importância dessa ação e das consequências que elas vão trazer para os contratos de trabalho dos empregados de empresas públicas ou de sociedades de economia mista que têm atividade econômica, muitas entidades, inclusive a CONTRAF, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, entraram também no processo como amicus curiae. Então, nós aguardamos com muita ansiedade, porque entendemos que uma decisão que mantenha o entendimento até então prevalente nesse processo, que é o de que não há necessidade de motivação para a dispensa dos trabalhadores, poderá causar um prejuízo bastante grande aos trabalhadores que ficarão desamparados, então eles não terão direito a um processo administrativo, muito menos até de saber mesmo por que eles estão sendo demitidos. Existe um processo anterior, que a gente chama de paradigma, de empregados da empresa de Correios e Telégrafos, né, dos Correios, em que o juiz diz que ela não precisa fazer um procedimento administrativo, disciplinar, com direito ao contraditório, mas que sim, ela tem que motivar, no mínimo, as suas decisões, inclusive em relação à demissão dos trabalhadores. Então, é importante que a gente fique atento a este processo, porque certamente haverá muito impacto nos contratos de trabalho desses trabalhadores das empresas, né, de sociedade de economia mista e das empresas públicas. E aí eu sei que eventualmente também tenha algum questionamento dos bancários, então eu passo para o Ernesto para trazer alguma dúvida que a gente possa esclarecer. Ernesto, a palavra está com você. Antes de fazer a pergunta, eu gosto de resgatar um pouquinho dessa história, porque eu estava no banco quando essas demissões aconteceram. Eu estava trabalhando, ainda estou, né? Mas eu estava num departamento do banco e eu me lembro bem quando, com essas reestruturações todas, começaram lá na década de 90, foram fechadas as unidades e os funcionários ficavam assim, pressionados, né? E o banco foi fazendo demissões que ele chama no interesse do serviço, demissões por ato de gestão. E aí levou a essas ações que nós estamos falando. Então, de 90 e 2000, foi uma redução de quase 35 mil funcionários, né? E não tinha concurso, as condições de trabalho estavam péssimas e havia essa pressão toda, então havia as demissões. Então as pessoas entraram com ações. Em 2004 começou a ter concurso novamente, a gente até conseguiu reverter em algumas negociações algumas demissões passadas. Foi feita algumas negociações, algumas não teve jeito. E aí a minha preocupação é que essa decisão do STF vai trazer mais intranquilidade aos funcionários, vão ficar com muito mais medo de uma eventual demissão no interesse do serviço, ou seja, sem avaliação, sem processo administrativo. E aí eles vão perguntar imediatamente assim, se eu for demitido nessas condições, primeiro eles perguntam para o dirigente, é uma pergunta que é meio para a Adriana, assim, o que isso tem a ver com a gestão de desempenho, por avaliação, a GDP, né? E a outra pergunta é para vocês, advogados, assim, realmente então não será mais, eu fui demitido no interesse do serviço, eu não posso mais entrar, a partir dessa decisão do STF, entrar com uma ação para ser reintegrado, e se eu puder entrar com a ação, qual a chance de eu ter sucesso? Bom, Ernesto, hoje foi então reconhecida a repercussão geral,
e o ministro determinou a suspensão de todas as ações que tratem desse tema. Se essa decisão for mantida no sentido de que a empresa não precisa motivar, a possibilidade de você entrar com ação e ter êxito nesse momento, né, no momento em que for decidida dessa forma, a sua possibilidade de êxito será muito reduzida. Isso para a gente não dizer que será nenhuma, não é? Porque o processo ele vai caminhar normalmente, mas o que vai acontecer é que quando chegar, finalmente, no STF já tem decisão, o que na verdade até deve acontecer nas instâncias todas, né? Fala assim, olha, considerando o entendimento do STF, improcede. Claro que ele vai poder continuar recorrendo, mas a possibilidade de ter êxito será praticamente nenhuma. Então, ele vai poder questionar? Vai. Ele vai ganhar a ação? Não. Se tiver esse entendimento, a possibilidade de ganhar é praticamente nenhuma, como eu disse. Né, mas hoje, assim, só para já deixar bastante claro que essas ações que versam sobre demissão imotivada, todas elas já estão com o seu trâmite suspenso por causa da decisão do ministro Alexandre de Moraes. Bom, fica essa questão que eu coloquei para a Adriana, né? Porque ela, como gente como eu, ela conhece bem como que é a gestão de desempenho profissional, né? A GDP, que é feita para escriturários e para comissionados. Eu queria saber, assim, queria que ela falasse um pouquinho sobre o que isso pode, como é que isso pode ser usado para uma eventual demissão ou não, né? Ou se não é tradição dentro do banco, pelo menos, né? A Adriana já é funcionária do banco desde a incorporação, desde 2009, então ela conhece bem, né? Como é que está hoje em dia isso daí, Adriana? Boa pergunta, Ernesto. A questão da GDP, né, que é a gestão por desempenho, foi criada uma ferramenta no banco para que, assim, pelo menos o grande intuito é mapear, mensurar a carreira do trabalhador, né? Então, a cada 6 meses é feita uma avaliação. O objetivo é ajudar na formação desse colega. É claro que tem as questões adversas, e aí a gente atua ou tenta atuar bastante nesse sentido para que não ocorra, que não se use de má fé essa ferramenta que o banco criou para ajudar no desempenho dos profissionais, tá? Até foi uma ferramenta extremamente importante que a gente conseguiu, ao longo do tempo de muitas lutas, fazer com que o descomissionamento, que até então podia ser feito da noite para o dia sem critério, a gente ter a conquista das 3 avaliações, né, dos 3 semestres negativos consecutivos, para poder fazer o descomissionamento por desempenho, e hoje um pouco foi colocado até um pouco da atividade, das metas, mas inicialmente por desempenho. Então, acho que não é utilizado, pelo menos não no histórico aí, dessa ferramenta para demissão, tá? O grande intuito, porque o banco prega dessa ferramenta, é para ajudar no desempenho na carreira do funcionário. E a gente atrelou a questão para não poder descomissionar de um dia para o outro, também essa questão. Mas não está ligada à questão de demissão. Demissão é um processo, a GDIP, né, que é aberto em outro processo, e não necessariamente precisa descomissionar para demitir, né? Pode demitir comissionado. Então, acho que é bem preocupante essa questão de poder demitir, essa demissão imotivada, mas acho que no histórico do banco, na história do banco, não é utilizado ainda essa ferramenta para demissão. Inclusive a GDP, a manutenção, né, dos 3 ciclos foi uma vitória, né? O banco queria, na campanha nacional dos bancários, no acordo específico do Banco do Brasil, fazer a retirada da previsão de exigência de 3 ciclos de avaliação e né, nós mantivemos, né, conseguimos manter, então foi uma vitória bastante importante. Agora, mesmo hoje, assim, a gente recebe algumas vezes reclamação de bancário que mesmo quando tem
esse processo administrativo, às vezes o prazo é muito exíguo para que a pessoa responda, não tem acesso integral, houve inclusive a necessidade também de interposição de uma ação para garantir esses direitos. Então, quando você tem uma situação que tem um regramento, que tem um processo administrativo, que você, de qualquer forma, conhece a regra, sabe como você vai se defender, muitas vezes já é difícil você exercer efetivamente o seu direito de defesa. Nós imaginamos nessa situação que pensamos num cenário em que esse procedimento administrativo sequer será mais exigido, que a empresa vai poder, como é feito normalmente em empresa privada, né, o empregador diz, eu não quero mais que você trabalhe para mim e me manda embora. Né, e acontecerá nas empresas, né, como o Banco do Brasil. Então é bastante preocupante, porque existe uma cultura que é muito diferente. Né? Os trabalhadores do Banco do Brasil prestaram um concurso e imaginam que terminarão a sua vida laboral no Banco do Brasil. Então, essa mudança de posicionamento, eu imagino que vai ter um impacto muito grande para esses trabalhadores. Não sei mais uma se tem... pergunta. Gentileza. Essa é de ordem, na verdade são duas perguntas, né, e uma observação. A observação é que mesmo que o banco dá 5 dias para a pessoa responder a um pedido de informação, por exemplo. Se não pedir informação, ele tiver... Geralmente o pessoal, infelizmente, nos procura no último dia, no sindicato. Os bancários não sei se vão procurar a gente no último dia, fica difícil. Mas eu sempre aviso que eles podem protocolar uma carta no banco ou fazer um e-mail avisando o banco assim, preciso de mais tempo. E aí, na própria instrução, prevê que o funcionário pode pedir esse mais tempo para poder fazer a resposta. Geralmente, o banco dá mais 5 dias. Aí dá tempo dele correr atrás de uma orientação jurídica nos escritórios, no sindicato, né, e tudo mais. Mas a pergunta é por conta da reforma trabalhista. E nós estamos falando aqui de ações trabalhistas, né? Eles me perguntam muito a questão de perderem uma ação, quanto que eles terão que pagar a título de despesas, né, jurídicas, né? Por ter pedido uma ação, sobre qual valor é calculado, né, e qual o risco, e o que mudou na reforma trabalhista, que foi implementada pelo governo do ex-presidente, deu até um branco no nome dele agora. Mas nós sabemos, na verdade, foi em 2017. Na verdade, assim, a mudança assim, mais expressiva foi realmente na questão de sucumbência e de custas na Justiça do Trabalho, né? Então, as custas, elas são calculadas a 2% do valor do que você está pretendendo, e tem a verba de sucumbência, que varia, fica a critério do juiz fixar, né? Normalmente ele fixa entre 10%, 15%, às vezes até 20%. Essa foi a grande diferença, porque antes da reforma trabalhista, ainda que perdesse a ação, o trabalhador não tinha que pagar a sucumbência e muitas vezes nem pagar as custas, né? Se justificasse a dificuldade, ele não tinha que pagar as custas. Porque muitas vezes o empregado perde não porque ele não tenha razão, mas pela dificuldade de prova, né? Isso acontece muitas vezes, porque ele depende de colegas que tenham presenciado o que ele está alegando e que se disponham a ir à Justiça do Trabalho para relatar esses fatos para o juiz. E é difícil, a gente sabe, né, no cotidiano como isso é difícil. As pessoas têm medo, ou quando elas não têm medo, muitas vezes o empregado já perdeu o contato com os seus colegas de trabalho. Então essa acaba sendo realmente uma preocupação de ajuizar a ação. Mas enfim, essa é uma possibilidade, a gente tem também de muitas vezes justificar e pedir para que não haja essa cobrança. Mas, enfim, hoje a legislação prevê
essa possibilidade de condenação em verba de sucumbência e custas. Minha última pergunta é sobre demissões também. Essa é de caso concreto, de um colega que entrou em contato, né? Ele já tem mais de 70 anos. Se eu não me engano, vocês me corrigem se eu estiver enganado, na reforma trabalhista, eu esqueci o nome do Temer, Temer. Ele é ruim, muito ruim, mas ele é tão ruim, mas o problema é que o presidente atual é tão pior que eu esqueci o nome do anterior, né? Então o que acontece? Se eu não me engano, a reforma trabalhista, em algum momento, falou que ou algum outro normativo fixou em 70 anos de idade para poder continuar trabalhando, né? Empresa pública. Então ele fez 70 anos, tem uma instrução normativa do banco. Até agora o banco não chamou essas coisas, né? Espero que não chame. O fato da pessoa ter feito 70 anos, se o banco quiser demiti-lo, pelo que eu entendi, o banco poderia fazer, mas teria que pagar a multa sobre o FGTS, né? Na verdade, isso é uma questão, né? Agora, não poderia ser demitido por indisciplina, porque ele não tem culpa de ter ficado mais velho. Ninguém mandou, era só não fazer aniversário, não é? Eu acho que é essa a única possibilidade, falar, não, gente, eu vou comemorar aniversário só até os 69 anos, porque depois disso eu posso vir a ser penalizado. Né? Então, na verdade, existe sim a possibilidade dele ser demitido. Eu, pessoalmente, Ernesto, entendo que essa é uma previsão que ele pode vir a questionar também judicialmente. Né? Na verdade, assim, eu nunca vi um empregado ser demitido por ter 70 anos. Então, apesar de existir essa possibilidade, eu acho que são situações muito específicas e que merecem uma avaliação concreta para, né, que possa verificar todas as variáveis para eventualmente questionar essa decisão. Obrigado pelas respostas. Imagina. Eu vou, como eu disse no início, eu vou então fornecer os nossos e-mails para que as dúvidas que não tenham sido esclarecidas agora possam ser encaminhadas para os nossos e-mails e nós então vamos responder. O meu e-mail é lucia@crivelle.com.br e Sara? O meu e-mail é sara.quental@crivelle.com.br. Então, é isso. Eu gostaria de agradecer novamente Ernesto, a Adriana e a minha colega Sara por terem aceito o convite para a gente conversar um pouco sobre esses temas que sempre trazem bastante dúvida para os trabalhadores. Estamos à disposição, inclusive, para mais tarde fazermos outro vídeo também para que a gente possa esclarecer outras perguntas que sejam formuladas. Estamos à disposição. Eu quero dar um grande abraço virtual para a doutora Lúcia, para a doutora Sara e para a Adriana e para os bancários e bancárias que estão nos assistindo. Pedir desde já um outro programa onde a gente possa abordar a questão da reforma administrativa e se isso vai ter algum efeito nos funcionários de empresas públicas, como o Banco do Brasil e a Caixa Federal. E quero dizer para os bancários o seguinte: eu sou sindicalizado desde a década de 80, sou funcionário desde aquela época, e eu sempre mantive a minha sindicalização. Mesmo quando eu estava sem dinheiro, eu cancelei clube, cancelei um monte de coisa, menos o sindicato, porque nessa hora difícil que nós estamos passando, muito mais agora, e mesmo em outros governos sempre foi difícil, nunca foi fácil, a gente nunca contou com apoio governamental. Claro que a interlocução era mais fácil em outros momentos, mas agora está muito mais difícil. Quem defende o sindicato, o trabalhador, é o sindicato, são também as entidades organizativas de advogados, né? Então nós temos funções. É claro que nem tudo se resolve apenas pela ação judicial, ela é muito importante. Você não precisa nem de sindicato, né? Coloca só os escritórios. Eu acho que essa articulação entre sindicatos e os escritórios, né, é muito benéfica para o trabalhador, e por isso eu chamo vocês a se sindicalizarem, né? Eu gosto de dizer que o sindicalizado tem tratamento preferencial. O não sindicalizado, vou atender também, mas obviamente a agenda é cheia, eu tenho que priorizar quem é associado.
Um abraço a todos vocês. Obrigada, Ernesto. Eu vou passar também, então, a palavra para a Adriana, para as suas considerações finais também. Obrigada, doutora Lúcia, mais uma vez, pela oportunidade de a gente esclarecer essas dúvidas que a gente traz dos bancários. A doutora Sara também, muito obrigada ao Crivella pelo espaço. E um recado para os bancários, que, na dúvida, procure o sindicato, procure o escritório Crivella, que está se colocando à disposição também. É extremamente importante que antes de uma tomada de decisão, que é um tema que a gente abordou aqui da aposentadoria, que se faça realmente uma análise muito criteriosa, principalmente com as mudanças nas leis aí que ocorreram, tá? Então fica o nosso recado aí, para sempre tirar as dúvidas, nos procurar. Meu e-mail fica no site do Sindicato dos Bancários, adriana.ferreira@spbancarios.com.br. Tá? Um grande abraço, obrigado pela oportunidade. Obrigada, Adriana. Doutora Sara, gostaria de fazer alguma finalização? Doutora Lúcia, mais uma vez, agradeço o convite. Ao Ernesto e a Adriana, foi um prazer participar da discussão com vocês. E reitero para o bancário a necessidade de buscar orientação. E o bancário, ele tem o sindicato, né, para tirar todas as suas dúvidas, para ser assessorado, para que ele tome a melhor decisão. Então, se você requereu o seu benefício não foi analisado ainda por algum motivo, por uma demora excessiva do INSS, ou se você ainda está em vias de cumprir os requisitos, procure o sindicato, que disponibiliza todo um serviço de assessoria jurídica com profissionais especializados para tirar as suas dúvidas e lhe fornecer um retorno para que você possa requerer o seu benefício de forma mais acertada. Afinal de contas, depois de todas as mudanças que nós tivemos legislativas, a aposentadoria agora é estratégia, não é mais simplesmente requerer o benefício no INSS. Às vezes uma escolha que não seja adequada pode representar aí uma demora, perder valores de parcelas atrasadas e até muitas vezes o direito ou postergar ainda mais a concessão do seu benefício. Então procure o sindicato que está à disposição para tirar todas as suas dúvidas. Obrigada a todos e até a próxima discussão. Obrigada, eu agradeço muito os nossos convidados, a Adriana e o Ernesto. Doutora Sara, muito obrigada por fazer esse vídeo conosco. As informações foram muito importantes, muito esclarecedoras e, como dito, o trabalhador precisa se informar, se orientar para que os seus direitos sejam garantidos. Estamos, então, todos à disposição. Foi um prazer, boa tarde e até uma próxima.